Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nós vamos ler esse texto e vamos falar também um pouco sobre o contexto desse texto aqui. Vamos lá. Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Pode sentar, irmãos. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de estar aqui para ser renovados por esta palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, nos dá entendimento, a revelação, a compreensão que nós precisamos para compreender a Tua palavra nesta noite. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ver um pouco aqui sobre o contexto desse texto. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre a palavra raiz. A raiz é o que sustenta a planta e é o que também transmite o nutriente que ela precisa para estar viva. Agora preste atenção aqui, irmãos, olhe para mim. O que ela precisa para manter, a raiz é o que a planta precisa para que ela tenha vida. E é um suporte para ela ter firmeza. A palavra que nós lemos fala sobre a raiz da amargura, não é sobre a amargura, mas aquilo que dá vida à amargura, aquilo que faz a amargura ficar viva. Essa é a raiz de amargura. Agora olha aqui, preste atenção. O contexto desse texto aqui, esse contexto do capítulo 12, ele fala basicamente sobre duas coisas: relacionamento com Deus. Sobre o que, irmãos? Relacionamento com Deus. E relacionamento com os irmãos. Esse contexto de Hebreus, ele fala basicamente sobre isso, como um filho de Deus se porta diante de Deus, como um filho de Deus se porta diante das outras pessoas e diante dos irmãos. Basicamente esse contexto. Se você lê Hebreus capítulo 12, você vai ver basicamente isso: relacionamento com Deus e com o próximo. Esse é o contexto que nós lemos aqui. Aí vem essa primeira parte do texto. A primeira parte do texto diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Aqui diz cuidem para que Deus não exclua vocês, irmãos? Não, cuidem para que ninguém se exclua. Quem se exclui da graça de Deus é a pessoa, Deus não. A graça de Deus sempre está disponível para nós. Agora, tem pessoas que se excluem da graça de Deus, pessoas que saem debaixo da graça de Deus. Você quer ver uma coisa? Esse texto que nós estamos lendo, essa carta, os irmãos, eles estavam passando perseguições, e não é perseguição do mundo, mas perseguição dos religiosos. Muitos irmãos, por estarem passando essa perseguição, eles voltavam para a lei, não aguentavam a perseguição. Então eles sabiam sobre a graça de Deus, conheciam a graça de Deus, mas por causa daquela perseguição que havia, eles voltavam para o judaísmo e passavam a ter práticas novamente do judaísmo. E eu sempre tenho dito aqui, você que tem o entendimento da graça de Deus, você tem familiares, amigos, você tem irmãos que às vezes estão ainda com a sua mente baseada na lei. E muitas vezes eles vão tentar colocar sobre você, familiares, amigos, pessoas boas, mas que ainda não têm o entendimento. E tentam muitas vezes colocar sobre você o jugo da escravidão, o jugo da lei. Então você sabe que não precisa pagar preço algum para ser abençoado, você sabe disso. Mas por alguém falar para você alguma coisa, você se subjuga. Quando vê o irmão está subindo um monte lá para receber a bênção de Deus. Quando vê, ele está ali jejuando para ser abençoado. Por quê? Porque um amigo falou, porque um familiar falou. Se entende? O que acontece com essa pessoa? Ela se exclui da graça de Deus. Foi Deus que expulsou? Não, ela se excluiu. Isso é o que estava acontecendo com os irmãos, por causa da religião, que estava sobrecarregando eles. Falando, pregadores, irmãos, enfim, os judaizantes falando para eles da lei, e eles voltavam para a lei.
Paulo diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquele que se exclui da graça de Deus, ele deixa de experimentar as coisas boas de Deus. Por quê? Porque tudo agora depende dele. Tudo depende dele. Na fé, na nova aliança, nós sabemos que o que nós recebemos de Deus, nós recebemos porque cremos. Aí muitas pessoas dizem assim: o evangelho que vocês pregam é muito fácil, não precisa, diz que é só crer. Mas quem diz que crer é fácil num mundo de incredulidade? É mais fácil subir um monte para buscar bênção. Agora, crer, irmão, sem ver nada, crer que você é abençoado sem estar vendo nada, isso sim é uma fé verdadeira. Então, quem diz que é um evangelho fácil que nós pregamos, não entendeu o que é crer, não sabe o que é crer, porque crer que é o mais difícil. Então, esses irmãos, Paulo está orientando, a maioria crê que Paulo escreveu essa carta, e ele diz assim: olha, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Se você ler o contexto, você vai ver alguns irmãos se excluindo dessa maravilhosa graça de Deus. Agora, eu e você que sabemos e temos entendimento sobre a graça de Deus, eu tenho certeza que todos nós aqui estamos firmes debaixo da graça de Deus, vivendo aquilo que Deus em Cristo Jesus já nos deu, e não vai dar para você, Ele já nos deu. Aí ele segue o texto, irmãos, segue o texto, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí ele segue o texto dizendo assim: que nenhuma raiz de amargura brote, que nenhuma raiz venha nascer, nenhuma raiz de amargura. Em outras versões dizem raiz de mágoa. Lembra que eu iniciei falando sobre relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos, com o próximo? Aqui ele está dizendo: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote. Ela brote e faz o quê? E cause perturbação. Olha aqui, irmãos, não é a amargura que causa perturbação, aí já é uma perturbação avançada. Mas a raiz da amargura já perturba. Se a raiz da amargura já perturba, você imagina a amargura propriamente dita. Desde que nós iniciamos essa série de mensagens, que se chama Curados pela Palavra, Deus tem agido na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Espero que a maioria tenha acompanhado, pelo menos pela internet, gravado todas as mensagens. E eu tenho certeza que Deus está fazendo algo maravilhoso. Essa semana, nós ouvimos algumas pessoas dizendo que elas tinham participado de um retiro, tipo de cura, mais ou menos, assim, que a R$2.000. R$2.000 para me voltar de lá curado. Mas eu tenho a palavra de Deus que me sara. E a palavra de Deus é suficiente para nós. Amém, irmãos? Então ele fala sobre a raiz de amargura. E ele usa, eu creio que ele usa um texto também como referência do Antigo Testamento. Deuteronômio tem um texto parecido. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 29:18 diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, relacionamento com Deus, cujo coração se desvie do Senhor, para que vá servir a outros deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno amargo, raiz de amargura. Você vê que na lei, Deus já estava falando para eles: se desviar o coração do propósito de Deus, nasce raiz de amargura. Se desviar o coração do propósito de Deus para o relacionamento com Deus, nasce raiz de amargura. Se desviar o coração do propósito com Deus, com o relacionamento com os irmãos, brota a raiz de amargura. Você vê que o desvio do propósito de Deus é que faz brotar a raiz de amargura. Essa raiz de amargura atrapalha o relacionamento. E ela diz ainda, olha o que diz assim: ela brote e cause perturbação. Brotou, causou perturbação. É a raiz
é o que vai dar vida para que nasça, para que venha a amargura. Não é a amargura ainda, é a raiz. Mas quando brota a raiz, causa perturbação. E eu sei que nós aqui vamos perceber que quando há essa raiz de amargura, a gente se sente perturbado. Não há tranquilidade para quem tem a raiz de amargura. Imagina a amargura, né? Mas a raiz de amargura, a pessoa já se sente perturbada. Então os dois textos aqui mostram um coração desviado do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que eu e você tenhamos relacionamento com Ele e que eu e você tenhamos relacionamento com as pessoas, bons relacionamentos. O propósito de Deus é esse. O desvio desse relacionamento, o desvio desse propósito, melhor dizendo, é o que causa a raiz de amargura. Agora olha só, irmãos, olha só o que nós vamos ver aqui nessa mensagem hoje, desta noite. Visto que tanto no texto de Deuteronômio quanto no texto de Hebreus alertam para que os filhos de Deus não se inclinem o coração para o pecado, para outros deuses. A raiz de amargura nasce de um desprezo, um afastamento do verdadeiro propósito de Deus. Ela nasce, brota, né? Passa a existir. Agora, por que acontece isso? Porque nós cremos, muitas pessoas passam a crer errado. Quem crê errado, vive errado. Quem crê errado, vive errado. Quando nós críamos mais na lei, a gente vivia errado. Vivia submetido a jugo. Agora que Deus dá o entendimento para a gente crer certo, a gente vive certo agora. Então quem crê certo, vive certo. Quem crê errado, vive errado. Agora, esse entendimento da palavra de Deus sobre a raiz de amargura, que é o que o Espírito Santo está nos dando hoje, esse entendimento é para nós viver certo, para nós passarmos a viver certo. Então olha só, devido a toda a perseguição que nós vemos aqui, devido a todo esse relacionamento, nós vemos esse relacionamento que o escritor está dizendo para se firmarem com Deus e com os irmãos. Nós vemos algumas coisas. Por exemplo, a ênfase que ele dá aqui é no cuidado dos irmãos, uns para com os outros. Cuidar do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com os irmãos. É o que trata esse tema aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento com os irmãos. Quando nós vemos que um irmão está se inclinando para andar debaixo da lei, de um ensino que não é o ensino da palavra de Deus, eu e você temos responsabilidade de ajudar esse irmão. Você perceba que o cristianismo, a igreja de Cristo, toda vez que a igreja aparece na Bíblia, ela aparece sempre ajudando os irmãos, toda vez que ela aparece. Ontem eu comentava com alguns irmãos o seguinte, que o modelo de igreja bíblica é o seguinte: os irmãos se reuniam para adorar a Deus, para louvar a Deus, para orar, para ouvir a palavra, para compartilhar a palavra, e também comiam juntos. Isso é claro, só você ler a Bíblia que você vai ver eles também tendo refeições juntos. Esse era o culto cristão. Fora dali, quando a igreja estava tendo a sua vida diária, eles tinham a atitude de ajudar o próximo e ajudar os irmãos. Isso é vida de igreja, não é simples, irmãos? É simples. Só que a religião enfeitou tudo, para a gente ter um monte de coisa para fazer. Mas, basicamente, o que acontecia, o culto cristão e também a ajuda que a igreja dava e exercia com o próximo. Com qualquer próximo, não interessa. Claro que nós vemos ali indícios da palavra dizendo para ajudar primeiro os irmãos da fé. Mas a ajuda era com todas as pessoas, com o próximo. Então esse era o culto cristão. Perceba que a igreja sempre está envolvida em estender a mão uns para os outros. Por isso que aqui no capítulo 12 você vê muito ele falando sobre isso. Então, se eu vejo que o meu irmão está saindo debaixo da graça de Deus, eu posso ajudar ele a fazer com que ele se alinhe de volta ao Evangelho, ao propósito de Deus. Se eu vejo que um irmão está sendo enganado na fé,
eu tenho sim responsabilidade de ajudar ele para que ele esteja alinhado na fé. Irmãos, e Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado para nos ajudar. Deus sempre tem alguém para estar do nosso lado. Como eu disse aqui acho que domingo passado, nós nunca estamos sozinhos. Como Elias pensou que ele estava sozinho. Não, você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. E Deus sempre está colocando as pessoas certas para ajudar eu e você. Então, olha só. Preste atenção, irmãos. A raiz de amargura, com o relacionamento com Deus, ela faz acontecer algumas coisas. Essa raiz de amargura, quando ela brota, ela faz eu murmurar contra Deus. Você já viu que tem pessoas que, se ela perde o emprego, ela diz assim: por que Deus deixou acontecer isso? O que eu fiz para Deus? Se ela perde um ente querido, né? Falece alguém, morre alguém, por que Deus deixou acontecer? Né? Ela põe as culpas em Deus. O que é isso? E aí, quando passa o tempo, ela vai ficando magoada com Deus. Tem pessoas magoadas com Deus. Tem pessoas, eu já vi pessoas que ela tem mágoa porque quando ela era pequena, ela perdeu o pai, a mãe, as pessoas que cuidavam dela, e ela culpa Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Isso é uma mágoa com Deus, é uma raiz de amargura com Deus. Então, a causa da murmuração, tem pessoas que são ateus hoje, mas não é porque ela não crê em Deus, é porque ela não quer crer em um Deus que ela considera mal. Ela considera mal Deus, mas Deus é mal, irmãos? Não, Deus é bom, mas ela considera mal. Por quê? Porque as pessoas pensam que Deus, Ele não pode deixar ninguém morrer na nossa família, que Ele não pode deixar ninguém ficar doente, que ninguém pode perder o emprego, porque elas não sabem que quem é carne está sujeito às coisas da carne. Quem está na terra está sujeito às coisas da terra. Não é Deus que está fazendo alguma coisa contra nós. Não é Deus que está contra nós. Olha só, eu quero ministrar aqui o teu coração com Hebreus capítulo 12. Tá? Como que nós vamos resolver essa raiz de amargura que muitos têm contra Deus e muitos têm contra os irmãos? Como que nós resolvemos isso, irmãos? Presta atenção. Como que nós resolvemos a raiz de amargura? Você vai encontrar às vezes amigos seus, familiares seus que têm mágoa com Deus. Você vai encontrar pessoas que têm mágoa com outras pessoas, raiz de amargura com outras pessoas. Tem pessoas que têm raiz de amargura com pessoas que congregam junto com ela, né? Que são da vizinhança dela, que são da família dela. Como que a gente resolve esse problema? Olha o que diz Hebreus 12, 7. Diz assim, olha o que diz Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, olha aqui para mim. A palavra de Deus é assim: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. As pessoas dizem que Deus castiga. Você já ouviu isso, irmãos? Que Deus castiga. Os crentes acreditam que Deus castiga. Os filhos de Deus acreditam que Deus castiga. Por quê? Porque eles usam textos do Antigo Testamento que fala que Deus castiga sem se importar com a tradução, sem se importar com o original, sem nada. Só leem ali e acham que Deus castiga. Quando eles leem esse texto de Hebreus, eles também pensam que Deus castiga, porque diz disciplina. Se você ler um pouco antes, você vai ver que diz que Deus disciplina, que o pai disciplina o filho que ama. Então, a maioria dos irmãos pensam o quê? Deus castiga, Deus disciplina o filho que ama. Mas castigo não é disciplina. Disciplina tem a ver também com discipular. O que é isso, pastor? Como que é a maneira de Deus disciplinar? A maneira de Deus disciplinar é como eu pegar o meu filho ou a minha filha e eu sentar o olho no olho dela e mostrar para ele assim: olha, isso aqui serve e vai ser bom para você. Se você andar nesse caminho, você vai se dar bem. Se você andar nesse outro caminho, não vai se dar bem. Você já fez isso com filhos? Tem que fazer, né? A gente faz isso. Isso é o quê? Disciplina. Isso é disciplina. A maneira de Deus disciplinar
disciplinar é pela palavra. Deus disciplina através da sua palavra. Deus não disciplina colocando câncer, irmão. Agora vai aprender, está lá no hospital, pode ser que se arrependa. Isso não é mentalidade de alguém que conhece Deus. Deus, ele não disciplina matando ninguém, viu? Se levantou contra os crentes ali, está morrendo todo mundo, né? Porque eles pensam que Deus é assim, que a justiça de Deus é uma justiça má. Agora, a Bíblia não diz que Deus é amor, irmãos? Diz ou não diz? Diz. Então, olha só, sempre que você vai ler a Bíblia, se você ler algum texto que aparentemente está dizendo que Deus é mau, ou mostrando maldade para Deus, o problema não está em Deus, o problema está no texto que você não está entendendo. Porque nunca a Bíblia vai contradizer que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele só produz amor, não tem outra coisa para produzir. Você imagina a disciplina de Deus com amor comigo e com você. É uma disciplina onde Ele mostra para nós o caminho, nos acorda, nos desperta. Agora aqui diz assim, aqui diz, suportem as dificuldades. É isso que diz, né? Essa dificuldade é Deus que colocou para disciplinar a gente? Não, mas Deus não permite que a gente passe, irmão. Deus permite que a gente passe as dificuldades. Agora, Ele deixa a gente sozinho ali e diz assim, agora se vira. Não, Ele passa junto com a gente. Nesse momento de enfrentar dificuldade, é o momento em que Deus permite que a gente aprenda alguma coisa. E é o momento que nós temos que tratar aquilo ali como aprendizado. Você lembra que eu falei aqui alguns dias atrás? Esse é o momento. Então, Hebreus capítulo 12, vamos seguir, de suportem as dificuldades. Por que muitos irmãos não conseguem suportar a dificuldade? Porque ele já tem essa raiz de amargura com Deus. Já brotou no coração dele. Ele culpa a Deus de alguma coisa. E por ele culpar de alguma coisa a Deus, ele sai debaixo da graça de Deus. Como? Tentando produzir alguma coisa para Deus, que ele tenta provar para Deus que ele merece receber a bênção. Ele saiu debaixo da graça, ele se excluiu da graça. Porque agora ele está pensando que Deus, para Deus ouvir ele precisa pagar um preço. Mas não, Deus sempre está com os ouvidos abertos para os seus filhos, sem que eu e você pague preço algum. Agora olha só, irmãos, preste atenção, ele diz assim, Deus nos trata como filhos. Amém. E é aqui que eu quero, o primeiro ponto para nós nos livrarmos da raiz de amargura com relação a Deus. Com relação a Deus e também com relação aos irmãos. O primeiro ponto para nós nos livrarmos da raiz de amargura se chama a boa consciência. Vamos falar isso, irmãos? Vamos lá, boa consciência. Boa consciência. Então, a boa consciência é o que faz eliminar a raiz de amargura. Como assim? O versículo aqui diz o seguinte, que Deus me trata como filho. Vamos lá, Deus me trata como filho. O que eu penso em relação a Deus agora? A boa consciência. A má consciência que está com a raiz de amargura, ela vai pensar assim, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, né? Deus está provocando tudo isso, é Deus que trouxe a enfermidade. Essa é uma consciência má sobre Deus. Mas o texto diz que nós somos filhos de Deus. Não é só esse texto, vários textos dizem. Eu peguei porque está no contexto, né? Mas vários textos dizem. Então qual é a consciência que um filho de Deus tem que ter de Deus que é boa? Que mesmo que o mundo esteja dizendo que Deus é mau, eu sei que Deus é bom. Mesmo que o mundo esteja dizendo que Deus não me ama, eu sei que eu sou amado e Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Então a boa consciência que eu tenho que manter de Deus. Manter. Agora, eu e você, agora muitas coisas vão acontecer. Essa boa consciência ela vai ser tratada de ouvir o Evangelho. Ouvindo o Evangelho. Que muitos irmãos, eles têm relacionamento ruim com as pessoas também, porque ela tem uma visão distorcida de Deus. Quando ela tem uma visão distorcida de Deus, ela também se relaciona mal com os outros. Não tem um bom relacionamento. E o que criou essa visão distorcida dela com Deus? As situações da vida dela criaram isso.
e ela, por não estar ouvindo e compreendendo corretamente o Evangelho, então ela pensa que Deus não a ama. Qual é o remédio? A boa consciência. Boa consciência sobre Deus. O mundo está dizendo para mim: Deus me abandonou. Mas a minha boa consciência diz: Deus nunca me abandonou. Oh, glória a Deus. Nunca me abandonou. Qual é o remédio para mim não deixar brotar raiz de amargura contra os irmãos? Boa consciência. Boa consciência. Você viu que tem pessoas que ela até diz assim: aonde há fumaça, há fogo, né? Então ela sempre está desconfiada dos irmãos, sempre, das pessoas. Ela não consegue confiar, porque ela tem esse ditado, que não é bíblico, que não tem nada a ver com a palavra de Deus isso. Porque para Jesus também havia muita fumaça, né? Ele foi acusado, havia muita fumaça, mas era tudo injustamente. Então não é verdade que onde há fumaça, há fogo. Agora, como que eu vou manter, irmãos, eu não vou deixar que essa raiz de amargura brote? Com uma boa consciência do meu irmão. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que alguém chega e fala áspero com ela, e ela já fica doida, ela já sai do espírito. Deixa eu dar um segredo para você que eu pratico há muitos anos. Se alguém me dá uma palavra áspera, aprenda uma coisa, irmãos: nunca o problema está no ofendido, sempre está no ofensor. É o ofensor que está com o problema, não o ofendido. Essa é a primeira base para mim ter isso, para mim eliminar a raiz de amargura. Aí alguém me deu uma palavra áspera, o que eu penso? A pessoa deve não estar nos dias bons dela hoje. É o que eu penso. Alguém chega e me diz: não, pastor, mas é assim mesmo. Não, mas não é que eu tente me enganar, é que eu estou vendo com a visão de Deus, com a fé. Não é que eu estou me enganando com relação à pessoa, não. O que vai provar isso é o cotidiano dela comigo. Mas eu sempre tenho bons pensamentos sobre as pessoas. É isso que é uma boa consciência do irmão. Se você não quer que raiz de amargura brote no teu coração, aprenda a ter boa consciência de Deus. Deus é bom, Deus me ama, Deus é amor, Deus não é ódio, Deus não é raiva, Deus não é castigo, Deus é amor. E uma boa consciência dos irmãos. Poxa, alguém não me cumprimentou hoje. Às vezes a pessoa está num dia ruim dela. Então tenha boa consciência das pessoas. Tem pessoas que sempre estão julgando, até mesmo dentro da sua cabeça, o que aconteceu com o outro. Eu não sei se você sabe, tem uma história. Tem uma história de um pastor. O pastor, eu acho que eu já contei aqui, é uma história bem longa, eu resumi bem ela, né? Se não me engano, um pastor adventista. Mas ele foi acusado por uma mulher de ter tido relação com ela. Foi acusado. Aí a mulher falou, eu até coloquei uma vez num grupo ali, um vídeo todo explicando, né? E a mulher acusou ele. Diante da igreja, ele foi expulso da igreja. Foi expulso da igreja. Passou muitos anos, o pastor estava bem velhinho, irmãos, bem velhinho. Tinha perdido a esposa, ele perdeu a família, perdeu tudo, né? Perdeu o ministério, a igreja, perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque é o que acontece, quando alguém tem má consciência dos outros e fica falando pelos cotovelos, ele prejudica a vida da pessoa. É o que diz aqui o texto, olha o que o texto diz: e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura contamina, é um veneno contagioso. Aí o que acontece? O pastor estava bem velhinho, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu o ministério, e a mulher passou muitos anos, ela estava arrependida, moveu o coração dela de arrependimento. Ela foi e falou para os líderes da igreja. E ela contou, na verdade quando ela acusou o pastor, ela falou uma mancha que o pastor tinha, que só a esposa, só ele sabia. Como que ela ia saber, né? Como que ela ia saber? Mas o pastor tinha passado por uma cirurgia e ela era enfermeira. Ela participou de todo o processo, então é claro, ela sabia, né?
Quando ela contou isso, a liderança da igreja toda se arrependeu, todos arrependidos, porque tinha sido uma acusação falsa, e mesmo que tivesse sido verdadeiro, irmãos, Jesus nunca ensinou a jogar fora ninguém. Aprenda isso, você nunca joga fora ninguém, nem na sua família, nem no seu trabalho, nem nos seus amigos, nem nada. Jesus nunca ensinou a jogar fora ninguém. Jesus sempre ensinou a restaurar. Aí aquela liderança da igreja ficaram muito arrependidos também. Foram até o pastor, foram com a carteirinha dele para ver se ele ia retornar para o ministério, mesmo velhinho. Aí eles chegaram na casa dele e deram a carteirinha para ele, disse: pastor, volta, perdoa a gente e tal, né? Falou para ele: nos perdoa, pastor, foi tudo mal entendido, foi calúnia, foi um monte de coisa. E ele disse assim: vocês estão me devolvendo a carteirinha de pastor, mas vocês me devolvem a minha esposa, mas vocês me devolvem a minha família. Carteirinha é uma coisa, mas vocês me devolvem o ministério. Você entende, irmão, como uma raiz de amargura pode destruir a vida do outro? Por isso a palavra de Deus está dizendo nesta noite: não deixe nem a raiz chegar, nem a raiz. Como que eu lido com a raiz? Primeiro, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, boa consciência. Tenha boa consciência dos irmãos. Sempre pense o melhor das pessoas. Mesmo que alguém diga não, mas a pessoa pensa o melhor. Você não vai permitir que a raiz, isso é bom para você, não é bom para o outro, é bom para você. Pense o melhor, deite na sua cama pensando: não, mas com certeza essa pessoa falou assim comigo porque ela está com um problema, ela entendeu alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu. Mas eu não vou deixar que a raiz de amargura brote, porque a raiz de amargura é um veneno para você. A raiz de amargura é um veneno para nós. Primeira coisa, tenha boa consciência. O mundo, a situação vai dizer para você que Deus é mau. O mundo e as situações vão dizer para você que as pessoas também não servem para você. Tem gente que diz, né, não confie em ninguém. Tem essas mensagenzinhas de Facebook, de WhatsApp que o pessoal põe, que não tem nada a ver com o Evangelho, mas é mensagens de efeito, frases de efeito que eles acham legal. Não conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém, se teu sonho não fale nada para ninguém, não conte para ninguém, não sei mais o que, o pessoal não posta isso, postam isso no Facebook. Irmãos, aonde que está isso na Bíblia? Isso aí está incentivando você a ser uma pessoa isolada, a não confiar em nada e nem ninguém. Pelo contrário, eu tenho sim que confiar nas pessoas. E se alguém me decepcionar, irmãos, eu não tenho direito de nunca mais confiar. Eu tenho sim que dar voto de confiança para essa pessoa, porque é bom para ela, porque é bom para mim. Eu que estou protegendo a minha vida de não brotar raiz de amargura. Não brotar raiz de amargura. Por que tem pessoas que são cheias de inimigos? Que tudo para ela é uma raiz de amargura que ela deixa. Tudo. Alguém falou mal, alguém esqueceu dela, alguém não ligou para ela, alguém não falou com ela, ela sempre está alimentando raiz de amargura, até que nasce a amargura. Aí ela vira uma pessoa perturbada, né? Ela vira uma pessoa perturbada. A raiz de amargura já perturba, imagina a amargura, né? Ela vira uma pessoa perturbada, não quer saber de nada nem de ninguém. Então a primeira coisa é o que, irmãos? Boa consciência. Você que tem Bíblia digital no teu celular, se inscreve lá, boa consciência, que eu vou pregar daqui a alguns dias só sobre isso. Você vai ver todos os textos que falam da Bíblia sobre boa consciência. Você pode deixar lá marcadinho que quando eu pregar aqui você já leu. A boa consciência, você vai ver isso ali na Bíblia muito no Novo Testamento. Tá? Às vezes mude a versão ali, que está escrito em outra versão, mude a versão, mas você vai ver isso ali. Então a primeira coisa, resolva o seu problema com Deus com uma boa consciência de Deus. Você sabe quem você é em Cristo, sei, filho amado. Você sabe quem Deus é? Assim, meu Pai amado. O mundo está dizendo o contrário, mas eu sei, eu não vou deixar raiz de amargura contra Deus. Não é que eu vou ser jogado no inferno, não. É que a raiz de amargura me envenena, me prejudica. Não faz eu desfrutar das coisas boas de Deus. E a mesma coisa com os irmãos. Primeiro, boa consciência. Segundo, é uma palavra, irmãos,
que se chama perdão. Vamos dizer isso? Vamos lá, boa consciência e perdão. Olha só, eu não perdoo porque eu sinto de perdoar. Eu perdoo porque eu decido perdoar. Olha só, quem é filho de Deus aqui, irmãos? Amém? Você é filho de Deus. Quando Jesus levou os nossos pecados, ressuscitou, Ele nos deu poder. Amém? Nos deu poder para perdoar também. Como Ele perdoou, nós temos poder para perdoar. Isso é fácil? Eu não falei que é fácil. Você vai muitas vezes ter que se jogar nas mãos do Espírito Santo e deixar que Ele trabalhe de uma forma maravilhosa, magnífica, para você perdoar de fato. Agora a decisão você já pode tomar de perdoar, é uma decisão. Agora de fato, em sentimentos e emoções, é uma obra do Espírito Santo. Mas tenha uma certeza, você não vai ficar com raiz de amargura, que Deus te deu poder para perdoar. Você é perdoado, não é, irmãos? Agora eu não tenho que olhar para alguém e achar que aquela pessoa não merece o perdão. Porque eu não mereci o perdão. Eu não mereci o perdão. Você merecia o perdão, irmãos? Não, ninguém. A gente merecia a cruz. Eu e você merecíamos a surra que Jesus tomou. É isso que nós merecíamos. Mas a gente foi substituído. Ele levou. Nós merecíamos a cruz, mas Ele nos deu o perdão. Tem pessoas que merecem ser castigadas, merecem um monte de coisa, mas eu e você não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer o quê? A mesma coisa que Jesus, liberar o perdão. O perdão é bom para a pessoa, como a boa consciência é bom para você. Perdoar é um grande remédio. E a mesma coisa, irmãos, está muito ligado a boa consciência e o perdão. Está muito ligado. Olha que esse texto aqui dá o que falar. Eu li um versículo só aqui, irmãos, né, com um pouco também ali do versículo 7. Mas olha quanto assunto nós temos sobre a raiz de amargura. Então a primeira coisa é ter boa consciência. A segunda é perdoar. Quanto você vai perdoar? Assim que você sabe que precisa perdoar. Você vai esperar o que para perdoar essa pessoa? Esperar o que para perdoar alguém? O que você vai... Que Deus fale com você? Ele já falou, já está escrito já. Tem gente esperando para Deus falar um monte de coisa que Ele já falou. Eu e você já temos o poder para perdoar. O perdão, eu e você devemos estar prontos a perdoar. Pois sempre haverá alguém que você precise perdoar. Sempre, irmãos. Sempre vai haver alguém, ou no trabalho, ou aqui na reunião da igreja, ou na família. Sempre vai haver alguém que você tem que perdoar. E sempre vai haver alguém que você tem que manter a boa consciência. Sempre. Se você não exercitar isso, você vai virar uma plantação de raiz de amargura, uma lavoura de raiz de amargura. Se você não souber que sempre vai ter pessoas que você vai ter que praticar boa consciência e vai ter que praticar o perdão. Por isso ele termina dizendo aqui, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Essas coisas é se excluir da graça de Deus. Ele diz que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de mágoa brote, nasça dentro de você e cause perturbação em você, contaminando a muitos. Você pode ver que a pessoa que está com uma raiz de amargura de um irmão, ela contamina outro. Ela contamina outro. Ela não vai ficar só fazendo com aquela raiz, com que aquela raiz ali ela venha fortalecer o caule e venha dar o fruto da amargura. Não, ela não vai ficar só aquilo ali. Ela vai contaminar outros também. E ela contaminando outros, serão outras pessoas também com raiz de amargura de outras pessoas, e isso aumenta. Por isso, tem que cessar em nós. A raiz de amargura tem que cessar em nós, parar em nós. Por quê, irmãos? Porque a minha vida não foi feita para receber raiz de amargura. Aleluia. A minha vida é a casa, morada do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos morada de Deus. Eu e você somos casa de Deus. Nós
não há sentimento ruim que possa permanecer em nós. Sabe que a raiz de amargura ou qualquer sentimento ruim em nós é como uma mutação. É uma mutação, não é algo normal, porque o normal é que o Espírito Santo esteja em mim. O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, não é? Não diz ali que o fruto do Espírito também é amargura. Não, isso está fora de cogitação. Eu e você somos morada de Deus. Nós vamos sair daqui desta noite, eu creio, sarados. E se alguma raiz de amargura estava brotando em nós, hoje nós vamos manter a boa consciência. Por que a boa consciência? Porque a nossa mente também é a mente do Espírito de Deus. A nossa mente é a mente de Cristo agora. Por que nós vamos perdoar? Porque nós temos poder para isso. Eu não posso perdoar, pastor. Você pode, você tem poder para isso. Eu tenho poder para isso. Vai ser fácil? Não disse que vai ser fácil, mas o Espírito de Deus ajuda você e eu. Vamos orar juntos, irmãos?